Isso. Isso, ótimo. Oi? Então, perfeito. Vamos começar então, né? Vamos. Eu queria pedir antes só para todo mundo enviar para o amigo que dá tempo de chegar. Ó, o Gustavo chegou, alguns amigos já estão aí. Envia a gente para os nossos amigos, que é ao menos a obrigação deles estar aqui, né? Então, vai chamando a galera, vai enviando que dá tempo. É uma conversa super fluida, né, Camila? Então, dá para as pessoas irem entrando e pegando, né, a conversa. Então, bora. Vamos começar se apresentando? Você quer começar, amiga? Vamos. Bom, começa você, dona da casa aí, né? Então tá. Eu sou Maria Vitória, sou formada em psicologia pela UFTM, que foi a universidade que eu e a Camille nos formamos e foi onde a gente começou nossa amizade, né, nossa relação. Estou atuando hoje em dia, né, como psicóloga clínica, através da psicanálise, né? A Camille também compartilha isso comigo. Desde o nosso inicinho ali, né, a gente já tinha um rabo preso com a psicanálise. E a gente tem um A2, né, que eu criei com o Reniel, que é meu parceiro aí. E a gente criou essa página com o objetivo de falar de algo que eu acho que nossos caminhos se encontram, assim. Tanto ele da história, como eu ali na psicanálise, a gente se encontra nesse lugar, né, da arte, nesse lugar, enfim, né, de falar disso que afeta a gente, de que movimenta a gente. E entretenimento, né, saudável, é bom, faz pensar. E, e eu acho que é isso, né? Atualmente estou fazendo uma pós em teoria lacaniana, então é um autor que eu gosto muito e que eu acho que vocês vão ouvir a gente trazer um pouquinho dele hoje, porque não tem como, né? A gente acaba pendendo pro lado daquilo que a gente estuda. E é isso, Camille. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o A2. Também sinto a falta aí do Reni, de não estar compartilhando com a gente, porque acho que é sempre bom um olhar extra psicanálise, eu acho que contribui É bom muito, né? dizer, né, que ele não veio porque ele está em aula agora, os horários chocando, né? Então, só eu estou representando o A2, mas já tivemos reuniões juntos, conversamos muito ontem também, trocamos muita ideia e está aqui de alguma forma. Mas pode continuar, amiga. Certeza. E agradecer primeiro, né, a oportunidade. Estou honrada de abrir as séries aí das lives. E o casamento com a psicanálise a gente teve desde o início, né? E acho que por consequência de nossas afinidades também, né? Enquanto amigas mesmo, né? Acho que essa troca da Vicky mais um cunho lacaniano e do meu um pouco mais freudiano, nicotiano, dá uma mistura interessante, assim, né? Você hoje está em Canoas, né? Eu acho que a gente está conversando de lados opostos também, né? Isso, hoje eu resido no Rio Grande do Sul, em Canoas, que é do ladinho de Porto Alegre, né? E isso é bom, né? A questão do online, acho que nos proporciona encontro, assim, Sim. nessas discussões. Então, já que você está falando, introduz aí o filme. Vão falando nos comentários aí quem já assistiu o filme. O filme é o Como Nossos Pais, né? Conta, dá um spoilerzinho aí do filme, dá um pouco do enredo dele pra gente começar a falar depois sobre o seu trabalho, né? Sobre o seu projeto. Tá certo, então. Eu vou falando sobre o filme e acaba que a gente já vai entrando em algumas coisas. Então, qualquer Sim, coisa você conduz aí. pode deixar. É chato. Bom, o filme
torno da Rosa, né? Que é a nossa personagem principal. A Rosa se vê em vários conflitos familiares durante o filme, né? Nas relações, não só na geração aí com a mãe dela, o Paul, né? Que é com ela, com o marido. Então ela se vê do nada, né? Com diversos conflitos a serem resolvidos de forma simultânea, né? E o filme vai as relações sociais, né? Família, trabalho, independência enquanto mulher. E é um filme muito rico nesse, porque eu até estava comentando que por mais que seja perto de outras produções brasileiras, ele é um filme mais comercial, com um elenco bem global, querendo ou não, ele é um filme muito artístico, né? E a gente que é da psicanálise entende que é um filme muito psicanalítico também. Tem que nos acompanhar nesse sentido também. Mas é um filme que é de direção, né? Na época eu comecei a pesquisar, eu vi, não é possível, né? Que tenha tanto de psicanálise nesse filme que não tem nem um pouco de da diretora, né? Amiga, estão E falando fui aqui que o pesquisar áudio tá entrevistas na travando um época da pouquinho. diretora e ela fala que dos motivos e das inspirações. Isso. Então vamos continuar da onde. Ah, Vamos. não. Depois qualquer Sim. coisa era só mais ação. Isso, eu acho Certo. que Então, pode começar, voltar falando do filme, né? Que a gente te perguntei para você contar um pouco sobre o que é o filme, do que ele fala, a direção, né? então, o filme, né, que se chama Como os Nossos Pais, é um filme que gira em torno da Rosa, né, que é uma mulher que aos seus 38 anos percebe, né, que tem alguns conflitos familiares aí e algumas heranças que ela vai recebendo que ela tem que resolver, né? Não só em questão com os pais, mas também atualmente com o marido, com os filhos, né? Então é um filme bem dramático, né? É como eu falei antes, para quem não estava na parte um aí, é um filme bem comercial, mas ao mesmo tempo ele é um filme bem poético, né? E a gente que é amante de psicanálise aí consegue detectar vários conceitos durante ele, né? O que é interessante também na personagem principal, nesse sentido, para vocês terem uma noção, né? Ela começa a questionar muito a questão da independência do feminino, né? Tanto ali pensando na figura da mãe dela, olhando para ela, e pensando no atual casamento. E ela fica aí, né, nesse conflito, no o que uma mulher tem ou não que fazer, o que ela tem ou não que deixar de fazer, né, de forma aí social. Como eu falei antes, a diretora do filme, Laís Bodansky, ela tem sim uma tendência aí à psicanálise, porque ela falou que parte aí da inspiração foi de uma palestra da Maria Rita Kell, que hoje é uma das principais psicanalistas contemporâneas que a gente tem aqui no Brasil, e fala exatamente dessa independência do feminino também para a psicanálise, o que é né, tem que ser muito corajoso para falar da questão do feminino com a psicanálise. E a Laís Bondansky consegue juntar tudo isso nesse filme, né? Ela não é da área, mas é impressionante como a gente consegue linkar a psicanálise durante o filme todo. Não, eu acho que qualquer um que tenha, assim, uma ideia sobre psicanálise, que estudou um pouquinho que seja, parece que o filme é feito a partir de um livro de psicanálise, assim, você tem uma série de conceitos, a gente estava até conversando, né? Tem coisa que é quase literal, a forma como um autor explica é colocado no filme praticamente de forma literal, assim, sabe? E eu acho interessante falar, Camille, que esses desdobramentos, né, essa percepção dela dessas questões que vêm da família, né, e que ela vai percebendo ali com a família atual dela, né, com os filhos, com o marido, isso dá um start através de um segredo que é revelado, né?
a gente já vai começar já? Não, eu Já acho posso começar? que é interessante entender isso a partir do enredo, porque eu acho que isso, a questão do segredo, né, para psicanálise, para ali, para terapia familiar também, ali, né, isso que fica no não dito, né, e como isso vai se propagando, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter esse conceito em mente, assim, para quando a gente for esmiuçar essas partes, né, no decorrer da conversa. Exatamente. Então, eu vou até falar então como é que foi esse trajeto, né? Eu penso aí, também estava conversando com a Vicky e com o Reni nesse sentido de como a dois se propõe, né, a mesclar essa questão da literatura, do cinema, da arte em si, né? Então, eu acho importante a gente falar de como que a gente casa, né? Como que é esse percurso psicanálise e cinema, né? Quando eu tive o primeiro contato com os nossos pais, foi no cinema mesmo, e foi bem no ano que eu estava tendo uma matéria de terapia familiar conceitos. E todo o filme casava perfeitamente com toda a matéria. E aí, nesse sentido que a Vicky está falando, né? A primeira cena do filme, ela já nos presenteia com um almoço familiar, né? Ali onde todos os conflitos ficam escancarados, né? E E qualquer um se se dá a identifica com isso, né? Se lembrar dos almoços de família. Todo mundo tem essa lembrança, né? É algo que existe em toda a família, assim, né? Exatamente, é um filme muito fácil de se conectar, é um filme muito fácil de se conectar com todos os personagens, né? A gente vai se identificando porque ele é um filme familiar mesmo, né? Ele é do drama da família. Então, a Laís, ela consegue pegar exatamente o diálogo, aquele diálogo que você vai encontrar em toda a família, naquele almoço de família, e começar, né, o filme com esse almoço típico ali, que eu acho que é de domingo, né, fica tudo muito claro, né. E é interessante que tá um sol rachando no início do almoço, e aí começa uma chuva, e a partir dessa chuva, né, o segredo é revelado. E é muito interessante de como que o arco do personagem vai acompanhando as cenas do filme, né? A tela do Reni ontem, né, Vicky? Uhum. Do posicionamento de câmera, né? A gente essa junção do cinema, da arte, né, com a psicanálise, isso despertou, isso movimentou muito a gente, né, nesse filme, porque o próprio movimento cinematográfico ali, ele de alguma forma se junta, né, com o próprio movimento, o próprio desenvolvimento dos personagens, a partir de um olhar psicanalítico, né, que a gente está colocando aqui como o olhar que a gente enxerga o filme. Então, por exemplo, o filme já começa com uma câmera parada, parece que ela tá apoiada ali, né, em cima da pia, assim, ao menos é essa sensação que eu tenho. E ela tá filmando ali de forma estática, né, aquela família, aquela dinâmica daquela família. E a gente pode perceber, né, que essa câmera ela vai se movendo mais conforme essa personagem vai, enfim, esse arco vai dando, Movimentando. vai se completando, né? Então, como a própria produção cinematográfica se junta, né, ali se amarra com o enredo, né, com o conteúdo ali do filme. E mas de onde que veio? Fala pra gente um pouco de onde que veio a ideia, assim. Você falou que você estava tendo a disciplina, mas como que isso chegou a se concretizar num projeto de conclusão de curso? Eu acho importante falar isso, né, gente? A gente esqueceu de falar, a gente deixou, deduziu que as pessoas soubessem, mas a Camille, ela fez o TCC dela, né? Um trabalho de conclusão de curso dela a partir desse filme e por uma visão psicanalítica, né? Então, como que se concretizou isso? Tô, pode Acho que falar. deu uma Então, porque por mais que pelo estava fazendo a disciplina e isso casou, né? A gente tem na psicanálise
que não é só Ixi, voltou a travar. a psicanálise, ela é poética nesse sentido que nos dá esse espaço também para falar de nós, quem está ali estudando o objeto, né? E esse encontro foi realmente um encontro que eu quase não tive escolha, né? Foi também muito inconsciente, assim. As questões familiares, elas sempre... Antes eu até tinha um pré-projeto no campo do feminino, da independência do cinema, da independência feminina, mas quando eu entrei em contato com a matéria de terapia familiar, aí caiu por terra, assim, né? Então, da psicanálise, que não é a gente que escolhe, mas ela nos escolhe também, né? Então, esse é o trajeto, é quase que a gente é destinado a isso. Então, veio o filme, veio a psicanálise junto, isso já estava misturado, ou veio uma coisa, depois veio outra? Porque, pelo que você fala, né, dá a entender que foi uma mistureba mesmo, né? As coisas foram se misturando até dar fim nisso. Veio tudo junto, né? A gente comentou aqui de como a Laís, ela coloca, né, na hora que surgiu ali o segredo, e já já a gente vai falar um pouco disso, na hora que surgiu o segredo ali, já surgiu algo, foi casando naquele momento, né? E foi algo muito natural, tanto para escrever. Eu acho que a gente podia até começar a já entrando no filme, dar só uma ideia teórica aqui, né? Pra Sim, gente. a gente até comentou, né, de falar algumas coisas. A Clara até fez um comentário falando, né, que o segredo tem uma função e influencia muito forte na família. E acaba modelando aquela dinâmica para muito além do fato secreto em si. E é justamente isso, né? Eu acho que tanto na teoria quanto no filme, né, a gente consegue ver esse movimento, né? Quando o segredo ele aparece, né, ele se dá, né, as coisas vão realmente mudar completamente. E não é só uma questão do fato em si, né? A gente conversou muito sobre isso ontem, né? Que não é necessariamente sobre o fato, mas justamente sobre as afetações que isso traz, né? Sobre as ideias né, das pessoas que estão dizendo aquilo pra gente, quem aquilo envolve, que lembranças isso envolve e tal. E eu acho que daí que vem muito o lugar, né, da transmissão psíquica, da transgeracionalidade. Se você quiser falar um pouco, você tá travando um pouco, amiga. O Zé tava falando aqui. Vi que deu uma travada aqui. Deu. Sua voz tá chegando depois do seu movimento. Você tá me escutando? Eu escuto, mas você tá travada a tela, assim. Aí às vezes volta. Agora melhorou. Agora travou. Não, o bom é que na nossa Você me conversa ontem, escuta? gente, acreditem ou não, mas não travou nenhuma vez. Aí só porque é hoje, trava. Ela deu um pause. Ei, não? Foi. Agora não tá dando pra te ouvir, mas tá dando pra te ver perfeitamente.
Vicky, Deu, agora eu te deu. escuto. Agora Vai, foi. vai. Toda vez que eu cair, tu vai ter que salvar aí para depois conseguir fazer um compilado. Não, mas dessa vez eu não fechei a live, não. Não deu certo. Então A outra tá, vez está deu na ruim, mesa. porque... Isso. Tá na mesma. Então a gente tava Você tá... falando, começando a falar do filme, né? E de inaugurar Uhum. de trazer alguns conceitos, né, que a gente vê aí a partir do momento em que esse segredo é revelado. O próprio segredo já é um conceito que a gente que se tem na psicanálise, né? Mas a partir daí eu acho que a gente vai ver a transmissão psíquica, né? A transgeracionalidade. Vamos falar um pouco de transmissão psíquica, então, só para situar de forma rapidamente e teórica para as pessoas irem acompanhando. Para quem não ir da área, ir acompanhando e a gente conseguir desenvolver o filme, então. Então, eu gosto de definir a transmissão psíquica, né, pelo fato de a gente conseguir entender que a família ela consegue prosseguir através da transmissão de seus legados, né, de geração após geração, né, e essas transmissões de legados, essas heranças, né, em diversas culturas, elas podem dar de duas formas: transmissão psíquica transgeracional e transmissão psíquica intergeracional. A transmissão psíquica intergeracional, ela se trata de uma transmissão que existe uma identificação com essa herança e não é alienada. Ou seja, você não se torna refém ou escravo daquilo que você herdou, né? Existe uma identificação ali em que você não fica total ali alienado, inconsciente naquilo, né? Você consegue ter um espaço para sua subjetividade daquilo que você herda, certo? Como exemplo da transmissão psíquica intergeracional, a gente pode colocar aí os sobrenomes, né? As tradições de família, as culturas. Claro que sempre, né, um caso é um caso. A gente nunca sabe o que o sobrenome pode repercutir, Pode causar, pode né? afetar aí, né? Pode causar uma transmissão psíquica transgeracional, né? Que é o que a gente vai falar agora. A transmissão psíquica transgeracional, ela já vem com o sofrimento, porque você se torna refém daquilo que é transmitido, né? Existe aí, sim, uma alienação. Como, por exemplo, disso a gente põe aí os lutos não elaborados, né? As violências familiares, que vão passando de geração após geração, quando não visto, né? Como, por exemplo, né, da transgeracionalidade, a gente vê na clínica isso, né? A gente vai atender uma paciente que tem algum histórico de violência ali conjugal, você vai ver o marido dela, o pai dela também violentava a mãe dela, e a filha dela também, né? Escolhe um parceiro em que violenta ela. Tá, mas e aí? Tá destinado a isso, né? E aí vai o nome do trabalho, né? O novo sempre vem. Será que a gente tem como, né, ressignificar isso? Nesse sentido, acho que só para fechar aqui esse conceito, né, Vicky? A Tati Thunberg, que é uma das autoras que se debruça aí sobre transmissão psíquica, ela fala que nesse sentido é como se fosse que uma geração depositasse na outra, né? Para que a outra vivesse e elaborasse, desse conta disso. E aí é uma discussão que não tem como não trazer o Freud, né? Que lá em 1914, na introdução ao narcisismo, ele fala que nessa ação dos pais de despejar, né, do bebê as suas angústias, né, esses sonhos não realizados, né, essa compensação tardia desse eu, é que vai inaugurar aí a cena a ser concretizada, que é a imortalidade do eu, né? É quando o pai quer perpetuar esse eu, né? Quer realizar esses sonhos não realizados dele na geração seguinte, né? E aí, nesse sentido, a frase máxima para esse estudo, que o Freud, eu acho que ele foi muito feliz, ele fala que aí o comovente e no âmago tão infantil amor dos pais não se passa do próprio narcisismo dos pais renascidos,
né? Então, aquilo que a gente chama de afeto, de amor, muitas vezes se passa dessa imortalidade do eu, esse narcisismo, né? Que é necessário, né? Uma impotência dele tem que ser questionada. E por último, um pouquinho mais para frente nos estudos, o Freud, em 1920, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele vai falar, né, que aí ele se dá conta que a estruturação subjetiva ela também está se relacionada àquilo que se opõe. Então, ele também está se relacionado àquele outro, né? E aí nasce a constituição a partir do outro, os estudos de grupos de família na psicanálise e, né, a transmissão psíquica se inaugura e depois bem estruturada ali por Caes. Sim. E só pensando no filme aqui, né? Como quem já viu o filme, escrevam aí nos comentários se vocês conseguem ver visivelmente isso, né? Eu acho que é importante também, né, a gente trazer que são movimentos inconscientes todos esses, né? São movimentos que não são tão facilmente evitados, assim, né? A gente... um filho nasce, algo de nós se dá, se despeja ali, né? E eu acho que no filme, né, a gente vai percebendo isso. E eu acho que um ponto forte para a gente entender justamente essa diferença, isso que é meu, isso que é da minha mãe, no caso, ali, que no filme é muito forte, é justamente o local em que elas se identificam e que existe uma identificação que a gente vai perceber ali das duas, né? E essa identificação que definitivamente não é consciente, a gente vai ver essa identificação ali no modo da repetição, como ela vai repetir ali, né? Como ela foi, aquela frase, né, que a gente até comentou ontem, né, do eu sou rígida, né, tô tratando a minha filha com rigidez, onde será que eu vi isso antes, né? Onde será que eu vivi isso antes? Que ela fala para a mãe dela, porque ela foi ensinada daquele jeito, né? Ela foi tratada, ela foi educada daquela forma. E que... Exatamente. Pode falar? Desculpa, pode continuar. Não, eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Da gente entender que essas cargas, esses fardos, né? Exatamente, terapia na veia. Eles vão, de alguma forma, ser passados, né? E vai a partir ali, por exemplo, de um movimento de identificação, que a gente vai ver na Rosa, né? Ela percebe, ela começa a perceber essas coisas de forma tão forte nela, né? A gente estava falando, né? Por que ela não se afeta com o pai, né? Com o pai ali, o pai biológico dela, né? Porque não existe identificação, não existe nada que junte os dois ali. E essa mãe, por que essa mãe é tão real? Por que essa mãe afeta tanto? Por que essa mãe mobiliza tanto? É justamente porque existe um lugar de uma identificação inconsciente ali entre elas, né? É muito interessante isso que você traz, Vicky, dessa frase, né? Para contextualizar aí, quem não viu o filme, tem uma hora que a Rosa é um pouco mais rígida com as filhas dela, né? E aí a mãe dela fala, para que você é tão rígida com elas? Ela fala, por que será, né? Eu devo ter alguma hora de alguém muito rígido comigo, né? Então isso é, né, transmissão psíquica. A mãe rígida, a filha rígida, que vai ser rígida com as filhas, né? E é isso que a gente está explanando. E é interessante que esse diálogo surge aí momentos antes do segredo ser revelado. Então é como se fosse que o filme estava nos preparando para ir falar de transmissão, né? E das questões psicodinâmicas agora, né? Então, quando elas têm essa discussão, o tom começa, né, a elevar tanto que a Clarice, mãe da Rosa, né, começa a falar que o pai dela não é pai dela depois de, assim, largado no meio de uma discussão. Porque a Rosa tinha muito que pai e a Clarice vai se enfurecendo. Como que ele nem é o seu pai, né? Ela joga isso. E aí começa o processo, o arco do personagem aí da Rosa para se virar com esse segredo escancarado. Né?
E aí também eu acho que a gente entra num dos pontos mais interessantes também, né? Que é a gente entender um pouco que relação é essa com esse pai, né? Uma coisa que eu acho que a gente trouxe, que a gente percebeu, que a gente conversou e que eu acho que é importante falar, é desse lugar do ser mãe e ser mulher, né? Como esse local é um local que está vinculado, né? Que está extremamente vinculado um ao outro e que eles se enroscam, assim, esse lugar. E, consequentemente, né, a identificação, ela fica cada vez mais possível, assim, ela fica cada vez mais inevitável, assim, de acontecer, né? E aí existe esse outro, né? Esse terceiro aí, né? Que, que é o intruso, né? O que vai entrar no meio dessa relação, né? Que é o pai, né? E, e eu acho que é muito engraçado, né? Como esse pai, ele é um pai caricato, né? Freudiano, assim, né? Daquela paixão da filha pelo pai e tal. E como ele chega, e até eu acho que o momento ápice do filme, né? Que, que a hora que eu vi essa parte no filme, na hora eu mandei mensagem pra Camille. Falei, Camille, essa parte, mano, que é justamente o ato falho, né? Que ela tem, onde ela. O pai ali é um artista, ele mexe com vários fantoches ali, são fantoches que a vida inteira foram fantoches que animaram, né, as festinhas das crianças, as festinhas dela, da própria Rosa, né? E aí, em um determinado momento, as crianças, as filhas dela, estão brincando com os fantoches do pai. E ela olha e fala assim, ô, meninas, parem de brincar com esse fantasma do pai. E aí ela corrige, né? Fantasma não, fantoche. Né? Mas que a gente vai percebendo que é um fantasmão, né? Que é um fantasmão que tá ali assombrando, né? Essa relação, né? Você travou, acho que agora você voltou. Vi que deu uma travada, mas você me escuta? Eu acho que agora voltou. Voltou, pode falar. Ixi, tá sem som. Sem som. Não, então, pelo que eu ouvi, né, você falou do ato falho aí, né, do lápis verbal, a troca da rosa de flores, né? É muito interessante. Mas é esse o segredo. E não é spoiler porque, né, começa. Esse segredo é dado bem ali nos nem 10 primeiros minutos de filme. Mas é esse, a mãe conta que ela foi fruto de um caso que ela teve durante uma viagem que ela fez. E ela tinha uma relação muito boa com esse pai, assim, era um pai ausente, né? Mas que existia uma relação muito boa. Deixa eu chamar a Camila. Sacanagem. Acho que a gente tá Atendi fadada o de. dia todo. Sim, ela fala do fantasma depois que ela já sabia do outro pai. Mas a gente estava falando do fantoche fantasma do pai. E é interessante, né, essa troca e o Freud, ele fala dessa troca, né, do ato falho, né, e geralmente são coisas que pra gente é muito difícil acessar, né, e a Rosa, ela tem uma imagem intacta, né, a Vika até trouxe, né, o típico pai do Édipo, né, esse pai idealizado, o pai príncipe, né,
nesse sentido. E ele é muito intacto para Rosa. Então, para ela é difícil admitir algumas coisas em relação a esse pai. E a gente estuda que a partir do ato falho é possível acessar essas coisas que são difíceis de serem ditas, né? É aquele do campo que se sabe, mas não se sabe, né? Então, quando é falado, ao ser corrigida, ela até fica um pouco assim, desnorteada. As filhas dela corrigem ela fica um pouco até raivosa, assim, né? Ai, fantoche, né? E é interessante que a gente encontra isso na literatura, né? Eles trazem essa questão de quando existe um fantasma, né, como se fosse que a gente fosse um ventríloco, né? Na mão do outro, né? Então tem esse fantoche mesmo, né? E o filme, ele usa logo esse lapso, né? Essa troca. É muito interessante. Isso, eu acho que isso volta, não tem como não me retornar a esse enlace, né? Que eu acho que a psicanálise em si permite muito se fazer com a arte, né? Como, como esses fenômenos, né? Essas teorias que a gente vai estudando, né? Todos esses princípios aí que a gente vai estudando, eles são tão intrinsecamente ligados com a gente, né? Da mesma forma que a arte, né? Por isso que a psicanálise recorre muitas vezes à arte, né? Principalmente uma psicanálise mais contemporânea, assim, que vai recorrer muito a essa arte, porque quase, é algo nosso, né? Algo, até a gente estava conversando ontem, né? Sobre que a arte é expressão, né, do ser humano, assim, desde ali dos tempos das cavernas, a gente pintando, né, desenhando nas paredes das cavernas, a gente procura algum lugar para a gente expressar alguma coisa, para a gente tirar alguma coisa, né? Para dizer de algo não dito, assim como no ato falho, né? E é bizarro, assim, como esses ventrículos se ligam tanto com o fantoche, que propriamente dito já é uma arte por si só, e que se mistura com essa linguagem, né? Que a diretora consegue trazer no filme e deixar esses movimentos muito, muito fluidos, assim, né? Isso que você fala da arte, da psicanálise, é algo que eu compactuo muito, assim, né, Vicky? Gosto de falar que a arte é muito anterior, né? Às vezes a gente fala, nossa, é prepotência nossa de psicanalista, né? Ai, como que o filme é psicanalista, né? É uma arte. Na verdade, ele está falando ali das relações familiares, das questões humanas, e é disso que a psicanálise se ocupa. Então, é óbvio que a gente vai ver o ato falho, a confusão, né, o segredo, porque é a partir disso, né? E a arte nos presenteia, principalmente cinema, nesse sentido, da gente conseguir analisar, né, dessa forma, por todos os ângulos, de forma mais rica, em 1 hora e meia, né? Não precisa acompanhar uma vida toda, né? E isso é interessante, assim, que o cinema nos presenteia. E a arte, a gente vê muito em música também, né? A gente fala, nossa, que música lacaniana, a gente brincou até, né? Clarice Lispector, ela é uma lacaniana nata, né? Nata. Fala, como é que pode? E eu acho legal, né, que o próprio filme, ele vai trazer, ele não vai abrir mão de incluir essa arte ali no meio, né? O próprio pai dela já é um pai, né, envolvido ali, mas aí eu acho que a gente, com esse pai, eu acho que a gente pode cair num lugar de uma fantasia que predomina, né, de um lugar assim de descolamento com o outro, eu sinto um pouco isso, assim, né? Mas que a própria Rosa, ela vai achar ali, ela vai procurar justamente nesse lugar da arte que por um tempo fica perdido ali com ela, né? Fica ali perdida no meio da rotina, fica perdida no meio daquele lugar, né, rígido, estruturante. Ela vai achar, ela vai encontrar uma forma de dizer algo de si, né? De dizer algo do que foi perdido, porque o movimento da Rosa, quando ela descobre o segredo, é muito um movimento dela dizer que não sabe quem ela é. E ela vai justamente em busca, né, desse não ser
desse não saber como ela é. E ela vai em busca disso, né, na arte, assim, né? Ela vai dizer desse questionamento na arte, e que é um lugar que não oferece respostas, né? Ele é um lugar de mais perguntas, né? De mais dúvidas, de possibilidades de interpretações, assim. E aí Assim como sim. E aí o filme vai trazer a peça de Ibsen, né? Que você até falou que seria legal a gente falar sobre, né? assim, nesse porque a gente já pode até trazer a escolha do parceiro aí, né? A Rosa, ela está insatisfeita, né, com o seu trabalho, ela faz um trabalho muito mecânico e o sonho dela mesmo foi ser dramaturga. A vida dela toda ela queria, né? Ela escrevia, mas tinha essa dificuldade por conta dos filhos e porque o dela não sustentava a casa, né? Era ela, a família dependia daquele emprego mais certo ali, né? Os principais ali entre ela e o Dado, que é o marido dela, só que é extremamente interessante porque o Dado ele assemelha-se muito ao Romero, que é o pai dela, né? Esse pai, esse mesmo pai que ela idolatra, que está numa posição de pedestal, é tão parecido com o marido dela, e ela reclama desse marido o dia todo, né? E aí, a partir disso, que ela, numa discussão no banheiro com ele, ela até fala assim: mas você fica salvando a Amazônia e eu fico aqui trabalhando com coisa que eu não quero, que eu não gosto. E ele até questiona que ela pode fazer isso. Mas que jeito? Como é que ela vai deixar a família, né? E aí, essa procura da Rosa com a arte em ser dramaturga, que a ideia dela é fazer uma peça pós Casa de Bonecas do Ibsen, que é um dos primeiros registros muito antigo que fala da independência da mulher. Então, a gente até brincou ontem, eu e a Vi, que a gente ficou um pouquinho antes, de como que como nossos pais viram uma grande metalinguagem. Né? Sim. E esse filme que ela retrata, eu acho que vai partir, né, justamente, eu acho que de uns pontos mais importantes que existem tanto no seu trabalho, como eu acho que foi algo que chamou a nossa atenção e que a gente discutiu, né? Que é a possibilidade dentro da transgeracionalidade, né? Porque quando a gente escuta desse fardo, dessas repetições, né? Quando a gente vê ali o exemplo perfeito da Rosa repetindo, né? O relacionamento com o parceiro da mãe, repetindo as transgressões da mãe, repetindo a posição da mãe, até de reclamar, né, desse marido, de se queixar dele. Quando ela vai repetindo tudo isso, dá aquela sensação do fadado, né? Do é isso. Então eu vou repetir isso não vai ser solucionado e eu vou passar isso para minha filha. E a gente até, em algum momento, existe uma conversa de mãe e filha ali, né? Da Rosa com a mãe. Desse lugar dela começar a perceber que a filha tá quase no processo ali de começar a repetir. Mas aí é que a gente traz o possível, né? A possibilidade de elaborar essas questões, né? A possibilidade de... Qual foi a palavra que você usou? De renegociar Negociar essa essa dívida, né? Exatamente. Muito interessante, né? Quando a gente traz para esse... É uma dívida, né? A herança é uma dívida, querendo ou não, que todos nós vamos ter em algum grau e ninguém vai fugir disso, né? E ninguém vai acabar com essa dívida. Só que como que a gente pode lidar com essa dívida? A gente não precisa pagar tudo de forma... A gente pode parcelar, a gente pode perguntar, fazer isso girar, né? Ressignificar isso que nos assombra. Mas isso só vai ser possível se a gente questionar a posição que a gente está. A gente tem que ficar sem saber quem a gente é, que nem diz a Rosa. Ela fica um tempo sem falar com a mãe dela, depois ela chega e fala: você simplesmente me deu sem saber quem eu sou. E aí que é bacana que uma das pessoas que contribuíram
para avaliação na minha banca, na época, falou: a mãe da Rosa, ela tem uma posição muito analítica, de terapeuta mesmo, né? A Rosa chega ali e fala: você me deixou sem saber quem eu sou. E isso é fundamental, por isso na análise, né? A gente chega na análise e a gente se desorganiza inteira, né? Para aí começar a fazer alguma coisa, né? Com isso que até nos consumir. A partir disso a gente vai conseguir perguntar: o que que é meu, o que que é do outro, o que que me é transmitido, né? Aí a partir disso a gente começa a dono da nossa própria herança, assim, ter espaço para mais intergeracionalidade. É exatamente. E a gente estava até conversando, a Camille deu uma travada, eu acho que vou falar, acho que dá tempo dela voltar. Você tá me escutando, amiga? Tá me escutando? Então, Tá? Tá me escutando? eu tô te escutando. Então tá. E eu acho que a gente conversou, né? A gente percebe o que precisou acontecer nessa história para ela se dar conta, né? Para alguns movimentos começarem a acontecer naquela vida que estava claramente, né, empacada, onde não cabia muito ela ali, né? Então precisou justamente desse choque, desse questionamento, né? E, e é muito interessante que foi algo que eu até anotei quando eu estava vendo o filme, que o lugar dessa identificação das duas e o choque, esse conflito entre elas foi a possibilidade, né, de surgir, né, desse desejo aparecer, desse sujeito aparecer ali, né? E esse pai, ele fica tão no lugar de idealização que não se mexe com isso, né? Você não entra em conflito com aquilo que é idealizado, né? Tá distante, tá longe, tá lá em cima. Então deixa ele lá, não mexe com aquilo não. É muito mais fácil sair algo ser provocado daquele lugar comum, daquele lugar que baixa, daquele lugar que se estremece o tempo inteiro ali, né? E a partir disso... O pai só tá... O quê? O pai só assombra ela, é só o fantasma. Exatamente, o pai fica nesse fantasmão, né? A cena ali que ele tá com os fantoches, né? E ela abre o pano por baixo do fantoche, ela vê o pai traindo ela. Quem assistiu lembra dessa cena. Aí o que ela faz? Ela bota o pano de novo. Deixa, né? Deixa o pai quieto, deixa esse lugar ideal quieto. Não dá para brincar, para brigar. O meu ato falho, não dá para brincar com isso que está distante. Mas não dá para brincar, mas também não dá para brigar com isso que está longe, né? Então, o lugar de conflito vira esse lugar próximo, né? Vira esse lugar de identificação. E esse movimento, a forma como ela vai colocar também isso para rodar, né? Essas elaborações, né? A forma como ela vai passar isso, né? Tirar isso dela e colocar em movimento, vai ser justamente por essa peça que ela vai fazer, né? E a peça, né, da Norma, do Ibsen, vai ser a peça que ela quer fazer é uma peça do pós, né? Essa peça, a original do Ibsen, né, vai ser uma peça que vai dizer sobre uma mulher que vai largar a família, vai largar os filhos, vai largar todo mundo. E a peça se encerra assim, com ela largando todo mundo. E aí a Rosa, né, vai querer contar a história da Norma a partir, né, desse momento em que a peça original se encerra. E eu acho que é uma forma perfeita dela metaforar essas possibilidades que ela está vivendo, né? Dela sublimar isso para algum lugar, né?
Eu acho que a obra aí do Ibsen e essa escrita, né, foi um grande amuleto, né? Ela não faz análise no filme, né? Mas ela tem essas figuras, até o próprio caso extraconjugal, que depois ela se permite, bem você colocou, aponta, faz esses cortes, né, para ela ir entendendo o que ela está passando. Isso é interessante, né? Ela tem a memória do pai, a mãe, que nem a Vicky acabou de falar, né, com os fantasmas. Ela recalca isso, né? Ela fala, não quero lidar com isso. E uma das piores angústias dela atualmente é que o marido dela trai ela, né? Então, ela vai conversar isso com a mãe dela, e a mãe dela, que é uma pessoa, né, que às vezes parece mais para frente do que a própria Rosa, né? Ela fala, né? Os homens, eles têm milhares de parceiros durante a vida. Eu só tive dois. E nesse momento ela refuta essa frase. Mas saindo dessa cena, corta para ela com esse homem que até então é amigo dela, né? E aí ela começa a entender de como que a transgressão é importante. Porque eu acho que a transgressão rosa fica tão difícil justamente porque ela entende que os pais transgridem. Então esse pai, esse tem que sair desse mal, né? Se todo mundo Sim. transgride, se são todos os homens, né? E, e, e eu acho que a partir do momento em que ela entende, né, que ela é fruto de uma transgressão, né, de alguma forma, é, quando existe um desejo, né, e existe algo ali que barra, né, a gente tem justamente isso, a gente tem a culpa, a gente tem esse sentimento de não posso fazer, né. Esses dias eu escrevi até um texto que eu postei, né, na minha página de psicóloga, onde fala que o amor carece, né, da subversão, da transgressão, porque ele carece do outro, ele carece disso que o outro tem de diferente, disso que o outro mexe em mim, que eu mexo no outro, né? Então, eu acho que o momento em que ela se permite transgredir. E outra coisa também, né? Existe lugar mais possível de transgredir do que na arte, né? É um lugar, é terra livre, né? É solo fértil para transgressão, né? Então, novamente, a gente tem aí uma forma dela sublimar, né? Dela colocar em ato, né? Algo que até então estava difícil de se fazer de outra maneira, né? Exatamente. É interessante, paralelo a isso, a gente vai entendendo também o lugar dela de era aí, né? As questões dela enquanto mulheres dela, né? Eu acho bacana da gente falar da identificação dela quando ela olha para a esposa do amante, né? É para a esposa de uma reunião escolar, não precisa ser dito nada, existe uma identificação olhar, né? Esse cara que é bacana para mim, ele não é bacana para você em casa, né? E é exatamente o que ela tá, né? E ali ela rompe, ela só precisou transgredir. Ali ela rompe, né? Ela coloca até como algo que só precisou fazer depois quando ela conversa com o Davi, né? E que não era exatamente só sobre a traição, né? Ela precisava transgredir a esse ponto, né? Eu acho que é Sim. interessante você trazer até que você me falou, Vicky, em relação à troca do All-Star, né? Do tênis jogado na lixeira. Eu acho isso bacana. Uma percepção É, sua. eu acho que quando a gente fala de transgressão, né, eu acho que a gente, pensando numa perspectiva psicanalítica, né, eu acho que na Rosa ali a gente percebe uma rigidez, né, um ego potente ali, né, que não deixa passar, assim, né. E eu acho que dar ouvido um pouco, né, para esses desejos, para esse lugar, é um lugar onde a transgressão ela ganha um pouco mais de espaço, assim, né? Ela ganha um pouco mais de espaço, mas não é necessário um espaço que vai destruir, né? Essa transgressão que destrói. É uma transgressão que vem no sentido de organizar, no sentido de se equilibrar com aquela rigidez, né?
Eu acho que é importante a gente deixar isso claro, assim, o tanto que essa alternância, o tanto que esse movimento de sair um pouco, ele é importante para a gente se manter ali saudável, né, com a cabeça boa, assim. E, e é exatamente isso, né? Quando ela joga o All-Star fora, né? Sinto que ela sai do lugar colocado, né? Do lugar em que ela encontrou ali uma forma de viver, que era um lugar de filha, eu acho, e um lugar rígido, né? Um lugar quadrado. A gente vê isso no próprio figurino, né? Mais uma vez, como o cinema que vai traduzir algo, né, desses sentimentos. Então a gente vê ela ali com calça jeans, com camisas pesadas, o cabelo muito reto, o All-Star, né, que tem muito essa referência a uma coisa jovem, a uma coisa de menina, né? E aí, depois que a mãe dela falece, ela joga o All-Star fora, né? No momento do falecimento da mãe, ela veste o casaco da mãe. E aí, a partir daí, a gente até vê ela com roupas mais... o cabelo mais solto, trançado, com roupas mais fluidas. Então, ela assumindo um papel de mulher, um papel de mãe, né? Mas podendo trazer um pouco mais dessa fluidez, dessa transgressão para ela, né? Para aquilo que ela está vivendo, assim, né? Não necessariamente repetir a mãe, né? Mas entender que existe algo da mãe dela, mas que pode ser renegociado, que pode ser parcelado ali na forma dela de ser, na forma dela de entender. Eu acho esse momento da All Star, eu acho incrível, assim, como ela deixa algo para trás, claramente, né? Ela deixa algo para trás ali e ela volta muito mais mulher, assim, muito mais mãe, muito mais, enfim, uma série de coisas. Ah, Interessante, né? Porque aí a gente... Você quer responder? Oi? Tá me ouvindo? ah, tô. Se quiser, você tá lendo, você tá vendo os comentários? Dá para você enxergar? Eu não tô conseguindo nem me enxergar, mas pode falar. Eu tô só te... Tem a Maria Letícia, né, que é minha irmã. A arte, no caso, substitui a terapia. É a forma que cada um se sente melhor em lidar com tudo isso. E, assim, eu, como psicólogo, vou falar que substitui terapia. Não Mas substitui. eu acho que é mais uma forma possível de estar, né? É uma forma possível de ser e, e, e de colocar algumas coisas que são difíceis de dizer e que é justamente em análise, né, que a gente vai tentar tirar e vai tentar escutar essas coisas que não são ditas. Eu acho que na arte é muito possível a gente dizer dessas coisas que a gente não consegue dizer, né? Então a gente expressa isso com o corpo, a gente expressa isso numa pintura, a gente expressa isso num canto, numa dança. Enfim, a gente acho que utiliza de outras ferramentas para também colocar em ato ali o não dito, né? É uma outra forma de se dizer, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Até porque a gente trabalha muito com a arte na clínica também, né? A gente consegue trazer bastante de música, bastante de desenhos, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra. Né? Uhum. Eu acho que não se trata... Tenho arte e não preciso me Sim. analisar, né? Mas acho que é uma grande ferramenta. Uhum. Você ia falar sobre esse processo da Rosa largar o All-Star? Assim, eu vou falar dessa finitude da mãe, né? É interessante. Também ela fica nessa manutenção desse conflito com a mãe o tempo todo. E essa mãe, ela tá com os dias contados. Ela tá com câncer irreversível aí, né? Então é como se fosse que ela estivesse nos últimos momentos mesmo.
para pulando esses conflitos. E é interessante que quando a mãe morre, ela é muito marcante, né? A Clarice, mãe dela, sempre usa um vermelho. Quando essa mãe morre, ela assume essa geração. Ela coloca, né, o casaco vermelho, ela veste como quem diz, agora eu sou, né, a próxima. Ela junto com as filhas vão regar o jardim da mãe. E o jardim é algo muito forte para Clarice. Ela, várias cenas ela tá ali cuidando daquelas Ela plantas. investe ali, né? É um lugar que ele investe, né? E a família, a geração continua investindo, né? Uhum. E eu costumo dizer, né, que regar esse jardim é regar o jardim de heranças, né? É não matar a herança, né? Quando a gente fala de transmissão psíquica, parece que é só fantasma, só coisa ruim, né, que a gente está falando, mas não. Como é importante saber de onde a gente veio. Como é importante a gente regar esse jardim, né? É extremamente Sim. importante. E nesse E sentido, começa. não, eu ia dizer que foi justamente nesse ponto da conversa, eu acho que sai algo que é desse lugar de. É justamente a partir do momento que se percebe esse jardim e que a geração seguinte começa a regar ele também, a perceber ele, que, que se entende um pouco do que é eu e o que é o outro, e o que desse outro fica em mim. Então é bom, é saudável até mesmo para se diferenciar e para se identificar, entender que uma coisa não anula a outra, né? Saber que herança é essa que vive em mim, o que eu faço com isso, né? Então, é só conhecendo esse jardim que a gente pode fazer isso, né? Exatamente. Juntamente com sem saber quem eu sou, né? Travou de novo, voltou. Você está me ouvindo? Agora eu tô. Agora você está? Vicky? Oi? Você está me ouvindo? Eu te escuto. Indo. Tô. Isso. Foi. Eu te ouvi? Eu acho que falando dessa herança, né? Então, eu acho que é Voltamos. uma vida inteira que é uma vida inteira, né, que a gente, em análise principalmente, a gente vai perceber isso, né? Que a gente vai repetir posições ali e as nossas próprias, né? Como é difícil sair das próprias posições que a gente repete. Então, entender que jardim é esse é uma possibilidade de alternar essa posição. E essa posição que provavelmente depois de um tempo vai produzir sintoma de novo, vai produzir sofrimento de novo. E tudo bem, né? Porque a angústia movimenta, sofrimento movimenta, assim, né? Um certo nível, assim, né? Mas, mas a possibilidade de entender e ir mudando essas posições e fazendo diferente, né? Travou. Vicky, você tá me ouvindo? Eu te escutei, mas Tô. Eu tô te ouvindo. Acompanhar. Pronto? não.
E eu acho que uma questão aí, mais um ponto artístico, né? O filme ele leva o título Nossos Pais, né? Remetendo aí à música do Belchior, né? Famosa na voz da Elis Regina. E é do momento em que a Rosa coloca e assume aí o saco da mãe e as gerações e os jardins, né? Começa a tocar pela primeira vez a música no filme, né? E é uma música que fala que a dor é perceber que apesar de tudo que a gente fez, a gente ainda vive como os nossos pais. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. E é dor mesmo, às vezes é Sim, dolorido, é né? dolorido. Perceber que você quer se assemelha tanto. Sim, Né? com certeza. E eu acho que uma das coisas que eu mais enxergo na clínica é a dificuldade, né, de entender essas heranças que podem ser doloridas, podem gerar sofrimento, e que isso não quer dizer que você odeia seus pais, né? Tem muita essa dificuldade, né? Tipo assim, eu não quero falar mal dos meus pais, não quero odiar eles. E até um sujeito entender que tudo bem, né? A gente... Sim. A gente entender que tudo bem falar de sofrimento, tudo bem falar que dói, que machucou. Né? Ninguém tá falando que foi maldade, né? Que foi de maldade. Mas é isso, né? Eu acho que a forma como a música, ela vai trazer isso muito, muito perfeitamente, né? Muito claro, assim. Vai traduzir o filme em uma outra linguagem, né? Já que a gente está falando de arte também, uma outra linguagem que vai dizer desse mesmo olhar psicanalítico que a gente está dando, né? Exatamente. E o filme se encerra aí com um letreiro, né, como os nossos pais, e a palavra paz, as letras vão se distanciando, né? E é interessante porque eu entendo que fala exatamente de uma transmissão psíquica intergeracional, em que as gerações elas vão distanciando para você ter espaço para que o eu cresça, né? Mas o sentido da palavra paz não se apaga. Mesmo com as letras separadas, você consegue entender que ele está escrito paz. E é exatamente isso. Não é sobre apagar a geração, apagar a família, apagar para correr dessa dívida, né? Mas é sobre espaço para elaborar, ressignificar e também colocar o seu eu em jogo aí e não depositar tanto isso na próxima geração, no outro ou nos seus relacionamentos, né? E a gente vê a Rosa fazendo isso no fim do filme, né? Ela ali topando e de bicicleta, né? E, e quando ela banca a possibilidade de ouvir algo do desejo ali da filha, né? Ela topa abrir mão um pouco, né? Daquele narcisismo do pai, da mãe, que é colocado ali desde da concepção, da barriga, né? E que se cria, que se recomeça, na verdade, no filho, né? Ela abre um pouco mão disso um pouquinho, rapidão, para ouvir algo dessa filha, né? Para ouvir alguma coisa desse lugar de desejo dela e pensar, pô, né? É perigoso para mim, né? Não sei se ela não entende esse perigo ainda. Então, posso ir junto. A gente pode juntas e tentar renegociar isso juntas, né? Tentar pensar nesse desejo juntas, né? E como isso é justamente esse lugar de espaço, né? De abrir espaço, de abrir algum lugar ali para isso acontecer, né? E aí nessa rigidez que é falada lá no início do filme, né, ela vai se dissolvendo. Então a mãe rígida, ela percebe nela, mas ela consegue entender, né, que essa rigidez não precisa estar no momento, né? Então o que você traz do ir para a escola de bicicleta é um ótimo exemplo, que é o pedido de uma das filhas, o filme todo. A menina não quer ir de carro, ela quer ir de bicicleta. Então, a cena do filme Como os Nossos Pais, e isso que é lindo. Um filme que chama Como os Nossos Pais, mas que termina com o desejo da filha em pauta, né? Termina o pai
de bicicleta com aquelas, né? Isso é muito interessante. E o novo aí, né? Entrando. Sim, de novo. Né? Deu uma travadinha, mas voltou. Mas é exatamente isso. E eu acho que, para finalizar, assim, né, uma coisa que me vem muito, assim, me veio muito quando a gente estava conversando, né, é o que Lacan diz, né, da linguagem, do inconsciente ser estruturado como uma linguagem, porque é justamente nesse inconsciente que a gente pode ali metaforar, né, a metomínia, e é justamente isso que a Rosa vai fazer ali na arte, né, metaforar ali. Então, eu acho bizarro como no fim das contas a gente olha para isso, entende que está interligado, assim, né? Que é uma coisa sobre a outra e a outra coisa tá junto da outra e tá tudo misturado mesmo, assim, né? A possibilidade do ato, a possibilidade de colocar em prática, as possibilidades de elaborações, né? Que a gente consegue enxergar através das possíveis e impossíveis formas de se dizer, né? De alguma coisa, de algum afeto. Exatamente. E tentar questionar essa onipotência narcísica nas gerações. Pensando o quanto que é importante mesmo no início, na formação do narcisismo e até depois nas relações, mas questiona um pouco dessa onipotência, né? Desse querer a todo custo, né? Do que eu não vivi, né? Para que o outro tenha espaço, para que o outro consiga também colocar o seu eu no jogo. Exatamente. Acho que a gente falou muito. Agora eu queria, se alguém quiser falar alguma coisa. A Bárbara mandou. Renegociar a dívida, cada um a seu próprio modo. Sempre um alívio escutar isso. Acho que para todos nós. Alguém mais quer dizer alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Vamos dar um tempinho aí para quem quiser se manifestar. Eu vi alguém perguntando onde o filme está disponível. Ele está na Netflix, gente. Muito fácil acesso. E assim, é um filmaço, assim. É um filmaço. Só reflexão. Eu acho que a gente até lembra, né, das nossas aulas de terapia familiar, que quando se fala de família, a gente só fica mudo durante umas 3 horas depois que a gente escuta falar, para tentar engolir, né? Para tentar entender o que é isso que está mexendo. Todo mundo só na reflexão, aqui nos comentários. Bom, acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Camille? Sim. Bom, quero pedir desculpa primeiro pela minha internet que me deixou na mão, né? Atendi o dia todo, não tive problemas. Agora à noite ela me deixou na mão. Então, desculpa aí o entra e sai. Imagina, amiga. Vamos marcar uma conversa pessoalmente para conseguir fazer um vídeo para dois. Agradecer a oportunidade, sou muito fã da página, muito fã de vocês dois, vários sentidos, aprendo muito a cada postagem. E para quem não segue dois, por favor, segue, porque é lindo ali o empenho deles e de como que é um conhecimento válido, né? Um dia a gente vê coisa rasa, tanto conhecimento mastigado, assim, tão prático e que as pessoas consomem sem nenhuma crítica, né? E o A2 é uma fonte de conhecimento aí que eu aconselho a beber. Eu acho que é fácil de ter acesso, mas
confiável, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, desculpa de novo pela internet e para esses fantasmas, esses traumas e seguir. Amiga, obrigada a você. Imagina, tipo, acontece. Eu acho que é a primeira de muitas. Então a gente vai também entendendo como que acontece, aprendendo a manejar esse lugar aqui também, né? Acho que a gente vai pegando a prática. Espero que seja o primeiro de muitos dos nossos encontros. Não vejo a hora de te ver pessoalmente também, pra gente trocar igual a gente sempre faz. É um lugar muito intenso sempre. E eu acho que quem esteve aqui escutando, dá pra ver que se alguém não parar, a gente fica também aqui 3 horas conversando, né? Então, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por sempre oferecer tanto com uma forma como você fala, com o que você traz, com o seu olhar. Não é novo para você que eu acho isso de você, né? Mas é sempre bom estar reforçando, é sempre bom abrir espaço para dizer, né? Igual a gente já falou aqui o tempo inteiro. Então, muito obrigada também a todo mundo que esteve aqui. Amiga, tenta salvar a live. Se eu não conseguir, você tenta. Eu vou tentar aqui do meu jeito. Mas muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. Vou tentar salvar a live, então enviem também para quem vocês acham que precisa ouvir essa conversa. E é isso, né? Sigam a Camille também no perfil profissional dela, que às vezes ela dá as caras por lá e escreve umas coisas que é dessas também. Você ficar 3 horas depois só pensando. E muito obrigada a todos. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Boa Beijo. noite, gente. Boa semana. Tchau, gente.